Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu também estou bem. Vamos começar mais um dia, nossa manhã. Hoje nós vamos dar sequência no Evangelho de Lucas, capítulo 6, dentro das notas explicativas, dando continuação a elas. Oremos. Senhor nosso Deus, que nesse momento possamos estar na sua presença, olhando não só para aquilo que está fora de nós, mas também e principalmente para aquilo que vivemos dentro de nós, nossas emoções, nossos sentimentos, que possamos assim ter sabedoria para se libertar daquilo que nos aprisiona internamente. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer nossa leitura. Nós paramos 6,16. Judas, filho de Tiago, não aparece nos relatos paralelos de Mateus 10,3 e Marcos 3,18. Em seu lugar aparece Tadeu, que é provavelmente seu outro nome. Muitos apóstolos tinham nomes duplos. O outro discípulo de nome Judas foi adjetivado por Iscariotes, que provavelmente significa homem de Quiriote, uma cidade da Judéia. Veja João 6,71 e 13,26, que se tomou traidor. Lucas 22:3-6, 47:48 e Atos 1:16-20. 6:17-19. Jesus ministra a uma grande multidão. Lucas introduz o sermão da planície de Jesus. Nota versos 20 e 23, com um resumo das suas atividades. Marcos 3:7-12. 6:17. Descendo. Jesus havia estado em um monte, verso 12. Agora ele prega sobre uma planície, por isso, sermão da planície. Entre os ouvintes há 3 grupos: eles, os apóstolos, muitos discípulos seus e grande multidão do povo. Grande multidão enfatiza a crescente popularidade de Jesus. Veja 4,37. O povo vindo de Tiro e de Sidom provavelmente teria incluído gentios. Compare 10:13-14. 6:18-19. Aqueles que vão ter com Jesus têm como objetivo ouvir e ser curados de suas doenças. Além disso, aqueles que estavam possuídos por espíritos impuros vêm e são curados, para a distinção entre enfermidades e possessão demoníaca. Veja 4:40-41 e nota 4:41. Procuravam tocar em Jesus. 8:44-47, 18:15. Para a relação entre poder e cura. Veja 5:17. 6:20-23. As bem-aventuranças. Mateus 5:3-12. O primeiro registro de Lucas de um sermão proferido por Jesus foi em Lucas 4:16-30. Seu segundo sermão aparece aqui em 6:20-49. As bem-aventuranças não são requisitos para se entrar no reino de Deus, e sim bênçãos proferidas sobre aqueles que já entraram. O tema principal das bem-aventuranças e dos ais seguintes envolve a grande inversão. Veja também assuntos principais. Sobre a relação entre este sermão da planície, versos 20-49, e o sermão do monte, Mateus 5:7, veja também nota Mateus 5:1 e 7:29. 6:20. Bem-aventurados são vocês os pobres. Isto quer dizer, bem-aventurados são vocês que são pobres em coisas materiais e que são também meus discípulos e desta forma estão colocando sua confiança em Deus. No Antigo Testamento, os pobres, a mesma palavra frequentemente se referia aos pobres piedosos que confiavam em Deus
e que confiavam em Deus e dele dependiam. Jesus não está dizendo que a pobreza em si é um estado de felicidade ou bênção. Ele somente é uma bênção quando acompanhada pela confiança em Deus. A declaração de Jesus em 4,18 de que ele fora ungido para evangelizar os pobres é uma citação de Isaías 61, que também tem uma forte dimensão espiritual. O Evangelho, a Boa Nova, viria aos pobres que esperavam e ensinavam por Deus, porque o reino de Deus é de vocês. Essas pessoas pertencem ao reino e receberam as bênçãos do reino. Nota Mateus 5,3. Jesus constantemente dedicou um cuidado especial àqueles que estavam à margem da sociedade, pessoas que carregam a imagem de Deus, mas que são tratadas como insignificantes e que são objetos de opressão. Lucas 14, 13, 21, 18 e 22. Tiago 2, 3 a 6, 5, 1 a 6. 6, 21. De modo semelhante ao verso 20, vocês que agora têm fome, se refere àqueles discípulos de Jesus que estão fisicamente famintos, de que também estão famintos pela ajuda e presença de Deus. Mateus 5,6. Fome e sede de justiça sugere que a fome não vai durar para sempre, porque serão saciados. Deus suprirá suas necessidades, primeiramente com sua presença abundante nesta vida, Salmo 107, 9, e depois satisfazendo também suas necessidades físicas, talvez já prontamente nesta era, Mateus 25, 35 a 40, Marcos 10, 30, Tiago 2, 15 a 17 e 1 João 3, 17 e 18, mas certamente com abundância e na era por vir. Lucas 13, 29. Nota Mateus 5, 6. Vocês que agora choram, compare os que choram em Mateus 5, 3 e nota. O advérbio agora indica no reino consumado. Deus enxugará toda lágrima. Apocalipse 7, 17 e 21, 4. Em lugar do choro haverá riso. Salmo 126, 1, 2. 6, 22, 23. Sempre que inimigos odiarem, expulsarem, insultarem ou rejeitarem cristãos, nota Mateus 5, 11, 12, a resposta deve ser alegrar-se. Atos 5, 41, 16, 25 e também 21, 13, porque grande é a recompensa. 6, 24 e 26, Jesus profere as bem-aventuranças são seguidas agora de ais. Compare a advertência em Isaías 65, 13 e 14 para aqueles que abandonaram o Senhor. 6,24. Mas, ai de vocês, os ricos, esta é uma solene advertência aos ricos quanto ao deleitar-se e confiar nas coisas desta vida mais do que em Deus, porque vocês já receberam a consolação. O cuidado pelos pobres e os perigos das riquezas são temas comuns em Lucas 1, 5, 3, 12, 13, 21, 16, 19, 31, também notas em Tiago 2, 1 a 7, 5, 1 a 6. 6, 25. Ai de vocês que agora estão fartos. Continua a descrever os ricos que não têm preocupações terrenas, mas não são ricos na fé. 1,53 e Tiago 5,1. Ai de vocês que agora estão rindo. Não é uma condenação de toda e qualquer alegria ou riso, mas apenas do riso
condescendente, arrogante, zombeteiro dos ricos, insensíveis e autossuficientes, que pouco se importam com os outros ou com Deus. Eles devem lamentar e chorar quando vier o juízo de Deus. 6:26. O quarto ai adverte que, enquanto os verdadeiros profetas foram odiados, excluídos, insultados, desprezados, espancados, torturados e mortos. Hebreus 11, 32, 38. Os falsos profetas foram tidos em alta estima por haver profetizado o que o povo desejava ouvir. Esta é uma advertência contra buscar a aprovação do mundo em vez de ser fiel a Deus. E hoje a gente vai encerrar aqui, amanhã a gente encerra esse capítulo, né, dentro das notas explicativas. Essa semana a gente passou a semana nesse capítulo, por ele ser bem extenso. Um amor que vai além da reciprocidade. Jesus está diante de uma grande multidão. Há pessoas que vieram para ouvi-lo, pessoas que buscavam cura, pessoas que carregavam necessidades, dores e esperanças. E é diante delas que Jesus começa a ensinar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados vocês os pobres. Jesus apresenta uma maneira diferente de enxergar aquilo que significa ser verdadeiramente feliz e abençoado. O reino de Deus não mede a vida apenas pelo que possuímos, pela posição que ocupamos ou pelas circunstâncias que estamos vivendo. Deus consegue enxergar aquilo que muitas vezes o mundo não vê. Então Jesus apresenta um dos ensinamentos mais desafiadores do Evangelho. Amem os seus inimigos. Amar quem nos ama é natural. Fazer o bem a quem nos trata bem é relativamente fácil, mas Jesus nos convida a ir além da reciprocidade. Ele nos ensina a não permitir que a atitude do outro determine aquilo que escolheremos cultivar dentro de nós. Isso não significa aceitar injustiças. Não significa permanecer em relações que fazem mal. Também não significa abrir mão dos nossos limites. Significa apenas não entregar ao outro o poder de transformar nosso coração em um lugar de ressentimento. Por isso, Jesus fala de uma recompensa que vai além daquilo que recebemos imediatamente das pessoas. Há atitudes que talvez nunca sejam reconhecidas por quem está diante de nós, mas Deus conhece aquilo que fazemos e principalmente conhece a intenção com que nós o fazemos. Talvez esta seja uma das maiores transformações propostas por Jesus. Fazer o bem não somente porque o outro merece, mas porque escolhemos não abandonar aquilo que Deus está formando em nós. Não permita que a falta de amor de alguém determine a quantidade de amor que continuará existindo dentro de você. Amar como Jesus ensinou é permanecer fiel ao que Deus está construindo em nosso coração, mesmo quando não existe reciprocidade. Amar as pessoas que nos amam é fácil. Duro é você amar as pessoas que não te amam. Amar as pessoas que te caluniam, que têm algum tipo de infortúnio sobre a sua pessoa. Jesus não fala para a gente estar próximo e nem para ter convívio, mas para a gente somente olhar com amor para essa pessoa.
para a gente simplesmente orar por ela, para a gente ter pelo menos o amor aqui dentro de nós e permanecer com Ele. Amém? Hoje dedico essa oração a todas as pessoas que caminham ao nosso lado ou caminham em nossa vivência e que de alguma forma se perdeu nas mágoas, no ressentimento, na raiva e que ainda continua ali sozinho perante ao Pai. Que possamos assim olhar para essas pessoas e enviar boas aventuranças, enviar assim um pouco de luz para com a sua vida. Que Jesus esteja presente nesse momento com todas essas pessoas, que seus anjos de luz as ilumine, as direcione e as guie para seu caminho, para seu propósito, junto ao propósito de Deus para com a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Até amanhã. Jesus esteja com vocês nesse dia.